Retornamos, não é mesmo, caríssimos estudantes, para a nossa aula de educação física. Então, bora lá agora revisar aí o conteúdo que a gente viu nessa aula sobre aptidão física, né? Como que eu posso melhorar minhas capacidades físicas, né? Quais são essas capacidades que a gente viu? Nós falamos aí de velocidade, nós falamos de resistência, resistência muscular, resistência aeróbica. Nós falamos aí de que mais, prof? De força, né, de equilíbrio. Então, tudo isso, todo esse conjunto aí, somado, vai melhorar aí a minha capacidade física nas atividades, nas minhas atribuições aí do cotidiano, no trabalho, né? E, de forma geral, vão melhorar aí o meu condicionamento físico, se bem trabalhadas, não é mesmo? Então, bora lá, dá uma olhada aqui no nosso slide. Olha só, aula 3.2. Então, nós falamos sobre o quê? Aptidão física e trabalho. E aí nós vimos aí que a aptidão física, ela é uma capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas de uma forma tranquila, né, com menor esforço, né? Então seja aí, independente do que você faz no seu dia a dia, seja aí na limpeza, seja na agricultura, seja nas atividades de casa, seja nos estudos, seja numa empresa, seja o maquinário pesado, não importa. Então, eu soma tudo isso, o desempenho nas atividades laborais de trabalho, a melhora na disposição diária para as atividades que eu executo e também a minha capacidade funcional de executar qualquer que seja a atividade, certo? Nós vimos aí também sobre formas de avaliação dessa aptidão física profissional. E aí eu posso observar se a minha capacidade está baixa, né? Se a minha aptidão física está baixa ou não, através de alguns exames médicos, né? Fazer uma avaliação clínica, passar por um médico. Posso observar através do índice de capacidade para o trabalho. Posso observar através dos testes de aptidão física, né? Os TAFs, certo? E aí, falando em TAF, a gente viu que é exigido aí nesses concursos militares diversas capacidades físicas. Dentre elas, é exigido força, maior resistência aeróbica, maior velocidade, maior resistência muscular, maior agilidade, certo? E aí eu consigo ver isso tudo, essas exigências, através de alguns testes, de alguns exercícios, como o teste de flexão de quadril abdominal, o teste de impulsão horizontal, que a gente tem até o nosso momento exercício para você fazer a impulsão horizontal, né? Lá para frente do salto, lembra? E eu quero ver registro desse salto, hein, gente? Quero ver registro fotográfico, vídeo curtinho, pode ser até em câmera lenta, mostrando como você executou o salto. Você pode fazer ali 2, 3 vezes e faz um takezinho aí mostrando essa evolução do seu salto, né? Como que você aterrissou sem bater o calcanhar no solo, sem ter aquela sobrecarga pesada, descendo de forma leve, suave, né? E com precisão aí no momento de tocar o solo. Tem também o teste de tração da barra fixa, a corrida de vai e vem de 20 metros e o teste de corrida de 12 minutos também, certo? Ainda dentro desse TAF, para que eu consiga ter essa aptidão que é tão exigida, eu preciso de um profissional que me oriente, um profissional de educação física, para me acompanhar, porque ele vai saber o que é melhor para mim em termos de exercícios físicos, carga, né, duração, ele que vai me orientar. Ele vai observar a minha individualidade biológica, né? O comportamento do meu organismo é diferente do seu, então ele vai observar isso. Ele vai observar a especificidade do treino, né? Eu preciso fazer exercícios que sejam voltados para isso, porque o que vai me exigir nesse concurso é isso, tá? Eu preciso também adaptar em alguns momentos esse treino, e aí quem vai fazer isso? O profissional de educação física, tá? E ele vai trazer aí, junto com você, vai acompanhar junto com você, essas exigências que tem lá no edital.
Então, só ele que vai conseguir fazer isso com você com precisão. Pegou bem aí o recado? Pegou bem a dica? Muito bem. Agora a gente vai virar ali a vinheta e vamos corrigir os nossos exercícios. Bora ver se vocês acertaram as questões? Acredito que sim, né? Vocês são tops. Então, bora lá. Muito bem, caríssimos estudantes. Bora ver o que a gente tem de atividade? Então, dá uma olhada no nosso slide. Olha lá. Nossa atividade, né? Vamos tirar aqui as nossas dúvidas. Leiam comigo todos vocês no 3, hein? Gosto que quando vocês leem comigo, hein? Então, bora lá. 1, 2, 3. A aptidão física é um conceito que pode ser definido e aplicado dentro das áreas da atividade física, exercício físico, saúde e trabalho, tendo em vista que se relaciona diretamente com a capacidade funcional e a disposição física para se realizar atividades laborais, cotidianas e trabalhos musculares de forma satisfatória, certo? A gente não falou nada de novo aqui, né? A gente só conceituou a aptidão física e entendeu que ela está ligada aí às nossas capacidades funcionais e à disposição para que a gente realize as nossas atividades do dia a dia, né? Seja trabalho ou não, de uma forma mais satisfatória. Então, frente a tudo isso, o que a questão quer? Bora lá. Com relação à definição da aptidão física para o exercício físico, quero que você assine aí a resposta correta. Então, vamos analisar aí quais são essas possíveis respostas. Letra A. É a capacidade de desempenhar suas atividades laborativas sem perda da qualidade e sem atingir níveis de fadiga. Letra B. É a capacidade de realizar atividades físicas cotidianas. Letra C. Estado de funcionamento corporal caracterizado pela capacidade de tolerar o estresse do exercício físico. Letra D. Caracteriza-se pelo uso repetido do exercício para melhorar as capacidades físicas. E letra E. Caracteriza-se como sendo um instrumento diagnóstico para fins de seleção e verificação dos níveis de aptidão dos integrantes. Então, a gente está falando, né, de como que você compreende aí a aptidão física, né? O que a gente quer que é relacionado à aptidão física. Então, frente ao que a gente viu lá na aula, qual dessas alternativas que preenche corretamente o que a gente falou lá na aula? É claro, né, que é a letra C, porque a gente falou de questão de tolerar o estresse do exercício físico. Então, está muito correlacionado a isso, a capacidade de tolerar, de eu aguentar, de eu sustentar o que é me exigido, certo? Vamos para a questão número 2? Questão número 2, quem vai ler comigo vão ser as meninas. Então, no 3, hein? E é para ler comigo aqui essa parte azul e essa parte branca. Então, 1, 2, 3. Vamos lá. Em relação aos conceitos e diferenças entre os componentes da aptidão física e a sua aplicabilidade nos processos seletivos de concurso público, pode-se afirmar que ter aptidão física para o trabalho 1. Requer que o indivíduo consiga índices satisfatórios nos componentes da aptidão física exigidos no edital. Ou seja, o indivíduo tem a capacidade de realizar a função que prestou o concurso de forma satisfatória. 2. Significa que o indivíduo conseguiu realizar movimentos corporais básicos e funcionais do seu cotidiano. 3. Exige desempenho de atividades laborativas sem se preocupar com a perda da qualidade de altos níveis de fadiga, certo? Então,
Aqui eu quero que você observe essas 3 afirmativas e se essas 3 afirmativas estão corretas com relação à aptidão física para o trabalho. Será que de fato requer que o indivíduo consiga índices satisfatórios nos componentes da aptidão física exigidos no edital? Ou seja, o indivíduo tem a capacidade de realizar a função que prestou o concurso de forma satisfatória? Tá ligado a isso? 2. Significa que o indivíduo conseguiu realizar movimentos básicos e funcionais do seu cotidiano? E 3. Exige desempenho de atividades laborativas sem se preocupar com a perda da qualidade e os altos níveis de fadiga? Então, agora você vai me dizer qual a alternativa que está correta aí. Letra A, apenas a 1. B, apenas a 2. C, apenas a 3. D, 1 e 2. Ou E, a 2 e 3. Então, trago para você que é apenas a letra A, né? O que diz a letra A, prof? Olha lá, vou voltar para você ver aqui comigo. Requer que o indivíduo consiga índices satisfatórios. Então, por isso, né, que a gente marca essa alternativa aqui, satisfatórios nos componentes da aptidão física, que a gente já viu lá os componentes, né? A gente viu lá quais são essas capacidades. Então, esse indivíduo tem as suas capacidades, as suas funções que ele prestou o concurso de forma satisfatória, tá? Então, a gente está falando disso. Muito bem. Vamos para a questão de número 3? O que diz a questão de número 3? A questão de número 3 é uma questão de Enem, né? Então, eu trago para você aí, vocês estão se preparando aí para Enem, se preparando para SAEB, se preparando aí para muita coisa, né? E a educação física não pode ficar de fora também. Então, bora lá. A aptidão física, em termos gerais, pode ser definida como a capacidade de um indivíduo possuir para realizar atividades físicas, ter uma boa amplitude de movimentos das diversas partes corporais, é um dos componentes da aptidão física relacionada aí à saúde, pois permite maior disposição para atividades da vida diária, como, por exemplo, maior facilidade para alcançar os próprios pés. Interessante, né? Eu estou falando aqui de amplitude de movimento, né? A gente viu aí, talvez, possivelmente o ano passado, né, nas aulas, ainda falando sobre a questão das capacidades físicas, sobre flexibilidade, né? A flexibilidade faz isso, né? Eu trabalho ali o alongamento, mas eu seguro por um maior tempo, e esse maior tempo de flexibilidade, por exemplo, eu posso me utilizar no meu dia a dia, como, por exemplo, aqui, tentar tocar os pés. Poxa, prof, mas tocar os pés? Sim. As pessoas, quando vão envelhecendo, né, vão tendo uma maior dificuldade. Se não é trabalhado, se não é estimulado, se não é feito... Se eu não fico me exercitando com frequência, eu vou ter uma dificuldade maior, por exemplo, de colocar um sapato no pé, de vestir uma meia, né? Então, a questão aí da flexibilidade, ela vai me ajudar muito nisso, nas atividades do meu dia a dia. E aí, no exemplo aqui de calçar aí os meus pés, né? Colocar um sapato, colocar uma meia. E aí, nessa questão, o que eu quero? O componente da aptidão física destacado no texto, qual é? Já te dei a resposta, né? Muito fácil, né? Flexibilidade. A gente trabalhou aqui a questão do alongamento, né? Esse alongamento sustentando por maior tempo, aumentando a amplitude aí desse meu movimento, da execução desse meu movimento, certo? Muito bem. Questão de número 4 diz o quê? Agora todo mundo comigo, hein? Bora lá. O teste de aptidão física, o TAF, é um instrumento diagnóstico para fins de seleção e verificação dos níveis de aptidão física dos integrantes. Comumente, nos concursos públicos, a aplicação do TAF envolve um conjunto de provas aplicadas pelos profissionais de educação física para avaliar a capacidade física de candidatos em processos seletivos diversos, que foi o que a gente viu na aula, certo? O que a questão quer, Profires? Bora lá. A questão pediu aqui, eu já trouxe até com chave de resposta, já tudo marcado aqui, que a partir do texto você cite capacidades físicas avaliadas
os processos seletivos e os tipos de testes comumente realizados no TAF. E aí eu trago para você aqui os testes. A gente tem teste de flexão de quadril abdominal, a gente tem teste de impulsão horizontal, teste de tração na barra fixa, teste de corrida de 12 minutos, corrida de vai e vem de 20 metros. Então, esses são os principais testes aí exigidos aí nesses TAFs. E os tipos de capacidades que são exigidas, a gente tem aí a agilidade, a força, a velocidade, a resistência aeróbia, a resistência muscular. E essas capacidades e esses tipos de testes, normalmente eles estão em alguns processos seletivos. Quais são esses processos seletivos? Processos seletivos aí de educador social, de agente penitenciário, da Polícia Federal, da Polícia Militar, dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também. Então, se vocês forem abrir aí um edital e vocês quiserem fazer algum tipo de concurso público nessas áreas, vocês vão encontrar muito isso. Então, a sua resposta tem que estar baseada nesses pontos aqui. As capacidades, tá? Quais são os processos seletivos e quais são os tipos de testes, tá? Então, é isso que está pedindo aqui na questão para que você cite, tá? Frente à nossa aula. E aí, para melhorar mais ainda esse conteúdo que a gente trabalhou, essa temática trabalhada de hoje, trago para você aqui um material complementar que está voltado aí para as capacidades físicas. Então, vocês poderão ler esse material, tá? E absorver mais ainda alguns conhecimentos relacionados às capacidades físicas, aprimorar mais ainda, certo? E para a gente finalizar aqui essa nossa aula muito top, né? Muito relevante, trago para você a mensagem que eu deixo para você é o seguinte: o sucesso no esporte e na vida, ele não é medido pelo número de vezes que você cai, mas sim pelo número de vezes que você se levanta. Então, caiu, levanta, sacode a poeira e bora pra cima. Bora executar aí os nossos sonhos, nossas atividades, tudo que a gente tem para fazer, tá? Não fica no chão, não. Levanta, porque você é forte. Acredita nisso. E bora lá para nossa prática, né? Bora lá executar aí as atividades que a Profires trouxe. Tem prática, vem aqui comigo. Tem prática, faz, executa, me manda que eu quero acompanhar aí, tá junto contigo aí nessa, certo? Faz lá a atividade da impulsão do nosso momento exercite-se e também as atividades que eu trago para você, tá? Levanta o sacode de poeira e bora lá. Tchau, gente!